Boa noite, todo mundo. Estamos aqui, mais uma live do Vozes Pretas. Esperar um pouquinho, o pessoal chegar, o pessoal ir chegando. Manda outras pessoas. Vai começar a chegar. Temos algumas pessoas aí se aproximando. Bom, algumas pessoas estão chegando. A gente vai começando devagarzinho. Só estou vendo com o nosso convidado aqui, Jorge, porque acho que só está aparecendo a tela que ele compartilhou. Não sei se está aparecendo ele. Eu acho que não. Então, ver aqui. Esperar aparecer aqui. Ver se ele vai chegar de novo. Bom, enquanto isso, gente, eu vou aqui já agradecendo a vocês que estão chegando. Fazer um agradecimento especial, que eu devo talvez, a gente talvez faça melhor no final. Mas eu ia agradecer especialmente quem pôde acompanhar esse projeto todas as sextas, principalmente quem pôde acompanhar todas as sextas, né? Mas todo mundo que passou por aqui em algum momento, assistiu lá no YouTube, né? Procurou saber, enfim, todo mundo que esteve junto desse esforço nosso aqui no preparatório comunitário Paulo Freire, de engajar um pouco, né, com as diversas discussões, diversos debates, as diversas manifestações, expressões políticas que surgiram. Agora o Jorge voltou aqui para aparecer a cara dele na nossa tela aqui. As diversas manifestações políticas que surgiram em decorrência, principalmente, né, não só, mas principalmente do Black Lives Matter, do Vidas Negras Importam, do movimento antirracismo, do levante, né, desse movimento a partir do assassinato de George Floyd, aqui no Brasil, de uma série de violências policiais que a gente viveu. Então, como uma necessidade de engajar nisso, né, de também atuar politicamente, a gente propôs, durante o mês de julho, ter aqui a cada sexta-feira uma pessoa negra contando um pouco da sua trajetória, um pouco da sua vida, um pouco dos seus projetos, trabalhos, pesquisas, partilhando, trazendo esse diálogo, né? Ocupando esse espaço, como a gente chamou. E essa ocupação percorreu aí o mês de julho e a gente está no último dia do Vozes Pretas, pelo menos nesse mês, é o último dia. E eu quero imensamente agradecer a participação de todo mundo que pôde acompanhar a gente durante esse processo, né? Foi uma experiência. No final a gente fala mais, mas só para já adiantar um pouquinho, foi uma experiência bastante importante, eu imagino. Espero, pelo menos para mim foi muito, espero que para vocês também. E não sei, a gente conversa aí depois, Jorge. De repente a gente retorna, né? O próprio Jorge já falou de pessoas que estão querendo participar. Muita gente, né, apareceu, alguns contatos para a gente continuar essa rede, continuar trazendo pessoas aqui com histórias, projetos, pesquisas tão importantes, né? Bom, talvez em outra oportunidade, então, a gente retorne. Mas hoje a nossa última live, de julho, pelo menos, do Vozes Pretas, vai ser com o George Ferreira Lau. Mais uma vez, não vou apresentar o George, ele se apresenta, né? Não gosta de apresentar as pessoas. Mas a gente vai ter o prazer de ouvir, na verdade, uma das pessoas principais para isso aqui ser possível, né? O George é o principal articulador, né, do nosso preparatório, o cara que tá, quando a gente pode estar presencialmente, está lá nas salas, está cuidando do espaço, né, está colaborando, coordenando. E o pré acontece muito nesse esforço, né, do Jorge junto com outras pessoas, claro, mas que o Jorge engaja de uma maneira bastante importante. Bom,
Sem mais delongas, já temos algumas pessoas aqui, a gente pode ir começando. E eu vou aproveitar antes de começar para dizer, por favor, comentem, tragam perguntas, comentários variados, o que vocês quiserem trazer aqui para a gente dialogar, tá? Fiquem à vontade, mantendo-se a dignidade e o respeito. Fiquem à vontade para no espaço dos comentários trazer as dúvidas, as questões, os apontamentos de vocês, tá bem? Por favor, é importante. No final a gente volta com esses apontamentos e faz aí um debate, uma troca que é sempre muito, muito produtivo. Bom, agora sim eu vou aproveitar que o meu último texto aqui foi um pouco mais pessoal e eu vou começar esse falando das conversas com o meu terapeuta. Uma das coisas mais importantes que eu tenho descoberto na terapia é o impacto do medo. Hoje, por exemplo, eu escrevi por conta própria, depois da sessão, uma pequena lista sobre coisas que me amedrontam. Escrevi embargado, com certa hesitação, pois era tudo muito pesado para pôr no papel. Medo de fracassar, medo de decepcionar, medo de passar da conta, medo de ansiedades, medo do futuro. Cada medo traz em si uma série de angústias que rasgam o peito. Dava para senti-las enquanto eu escrevia. A pressão na cabeça, os dentes cerrados, respiração meio ofegante. Talvez um pouco daquilo que se chama de reação de luta e fuga, ou seja, a sensação de que é preciso correr e até mesmo agredir de frente àquilo que causa pavor. Imaginem o impacto de mais de 5 séculos de medo. Um medo entranhado em violências sistemáticas, aniquilações, castigos, um medo alimentado pela imagem de que a causa do pânico é tão grotesca, tão outra, que nem mesmo pode ser humana, somente coisa. Imagina a vontade de correr e agredir arraigadas em um Brasil com mais de 500 anos de medo de gente preta. E esta pergunta nem mesmo é um exercício de empatia, não falo sobre medo para comparar o racismo a algo que todo mundo tem e aí tornar ele mais passável. Racismo envolve medo, sim, mas não só. Eu falo, na verdade, do risco de ou morrer ou ser deixado sozinho, que a gente, preta e preto, corre quando aquilo que o Brasil enxerga em nós é uma classe para se temer. Ou, nas palavras do George, uma classe perigosa. Jorge Ferreira Lau é voz que esgarça a própria garganta quando grita por justiça. Voz que se gasta em aula para chamar os humanos à filosofia. Voz que chama outras vozes, que chama outras vozes, até que se possa vociferar com toda firmeza. Paulo Freire é o perigo. Obrigado por nos fazer bem-vindas e bem-vindos ao preparatório comentário Paulo Freire, Georgette. Fique à vontade, a voz é toda sua. Vamos lá, você vai ter que me ajudar aí, porque o tempo é curto e, assim, a gente gostaria de falar muita coisa, né? Mas não vai dar para falar muita coisa. Boa noite a todos, né, que estão nessa aula. Esse projeto tão legal que o Nicolas criou, né? Vozes Pretas, dentro dessa nossa dinâmica das aulas online, né? Das aulas no espaço virtual, devido à questão da pandemia. Eu agradeço a todos que estão participando e a todos que vão assistir depois das nossas aulas. Já desde antemão agradeço a Tiffany, que está sempre aí presente com a gente nas aulas, a Julie Cardoso, que está ali falando umas coisas muito legais, né? Acho que é o professor Valmir, Margarete, grande Meg, que está aí com a gente, a Ana Carolina Mileiro, minha sobrinha, Beatriz está chegando agora, enfim, agradeço a todos, né? Me parece que, inicialmente, Nicolas, tinha que, só tira uma dúvida minha, tinha que falar um pouco da gente, ou já entro logo no texto? Tira essa dúvida para mim. E a galera que está aí escutando a gente me fala se o som tá bom. Tá, isso. Desculpa, Jorge. Me tira essa dúvida. Ah, sim.
acho que está tudo certo, mas o pessoal confirma. Tá. E, no caso, você tem uma fala inicial sobre a gente e depois que eu entro no texto, é isso? É isso mesmo, Nico? Eu já colaborei aqui com um textinho que eu preparei. Você pode, manda brasa, vai sem medo. Tá legal. Sim. É, só, bom, o Nicolas falou que no texto já foi mencionado sobre um pouco mais sobre mim, então não precisa de arquivo confidencial, vou direto no texto, até porque eu dividi aqui em algumas partes, gostaria de partilhar com vocês isso, e ficou um resumo muito grande, então eu vou estar indo um pouquinho rápido, né, para poder a gente conseguir partilhar um pouco. Mas caso surjam questões, Nicolas, vai trazendo aí para a gente, ou guarda para o final, enfim, você que organiza aí e vê como é que fica mais interessante. Bom, de antemão, a primeira imagem que aparece para vocês aí é esse tema, né, classes perigosas e os argumentos científicos de Nina Rodrigues, uma questão de cor e territorialidade. Esse tema eu trouxe para poder estar pensando e estar articulando, né, na pós que eu fiz em História e Cultura Afrodescendente, né, pela PUC. A PUC começou uma unidade em Caxias e funcionava ali no São Bento. Infelizmente, agora ela já se deslocou, né, funciona lá no centro de Caxias, mas ainda está perto, ainda está na Baixada. E tem esse curso lá muito interessante, né, pós em História e Cultura Afrodescendente. E por que eu cheguei a esse tema, né? Bom, daqui a pouco eu vou estar falando. Primeiro aqui a dedicatória, né? Esse trabalho eu fiz pensando, não sei se está passando aí para vocês a imagem, acho que passou, né? Tá. Esse texto eu fiz pensando, né? No Rafael Braga, né? Preso político, trabalhando com o PINSOL nas manifestações de 2013. Também fiz em homenagem a Diana, meus pais, né? Meu pai ladrilheiro, minha mãe dona de casa, meu primeiro ensinamento, né? Entre outras pessoas, Dona Joelma, guerreira solidária, diante da causa do oprimido. Aí acho que é interessante falar das SEBs dentro da minha formação humana, intelectual e social. Maria de Lourdes Soares Milheiro Lau, que agora tem Lau, quando eu fiz o texto não tinha, por ser o que é uma pessoa movida de esperança e luta social, e ao pré-vestibular comunitário, que começa em 2009, né, com uma obstinação em querer promover a juventude. E também a Luciana Ferreira Lau, que apresentou a aula, sem ser semana passada, outra, né? Minha irmã, exemplo de negritude, superação e de sinceridade. Então, nessa primeira imagem, eu já trago já o Rafael Braga Vieira, que depois se tornou um movimento de bandeira de luta de vários grupos sociais, né? A prisão dele me incomodou e trouxe para mim a questão de pensar isso como problematização, né? Por que essa classe, por que essa cor, por que essa classe, por que esse povo tem que ser perigoso? Então, a gente precisa pensar também que se a gente está elencando dentro de uma sociedade uma classe que é perigosa, uma outra classe não vai ser perigosa. Então, na medida em que eu vou acentuar, né, que um grupo vai ter um lugar social, o outro não vai ter um lugar social. Aqui faz parte, então, de entender como que a gente vai articular essa sociedade brasileira. Isso hoje, mas aí eu vou fazer um recuo histórico para poder pensar isso.
Por isso vou chegar a Nina Rodrigues e ao século XIX para poder pensar essa questão das classes perigosas. No momento em que está se criando no Brasil uma possibilidade de Brasil. Então, a gente vai estar falando um pouco ali do final no final da proclamação, no final da abolição da escravidão, no final da escravidão, o processo da abolição da escravatura, né? O início da República, e essa República ela vai ser construída em cima de quais questões, né? Então, é um pouco em cima disso que a gente vai refletindo. Um pouco dentro desse imaginário de construção, né? Aqui a gente tem algumas frases que falam sobre esse Brasil que vai sendo construído, né? Esse negro ele vai ser emparedado, tá? Ele vai ser impossibilitado de ser construído. Existe uma desconstrução do negro no Brasil, final de império e início de república. Por quê? Porque a gente tem ali uma possibilidade do medo das elites, que é o medo do haitianismo, né? Existe um medo dessa pequena África que existia no Brasil. A gente precisa perceber, então, que temos que sair da senzala, como diz Luizinda Dias de Valois, primeira juíza negra do Brasil. Eu peguei essa frase dela, depois ela foi ser ministra. Não me arrependi de ter pego a frase. A frase acho que é relevante. Temos que sair da senzala. Então, aqui a gente começa a trazer um certo resumo da nossa perspectiva de reflexão. O tema, como eu falei, nasce dessa inquietação com o que aconteceu com o Rafael Braga, né? Mas também um outro problema estava surgindo que foi de encontro a um incômodo e me fez produzir essa temática, que foi uma preocupação dessa campanha que foi feita, né, por esse projeto, né, a galera que está lutando contra o genocídio, né, da juventude, o projeto da Anistia Internacional, que está denunciando o genocídio da juventude negra, que para alguns parece que não existe, mas tudo bem. Então isso aí serviu também como um motor para poder levar a gente para o texto. E aí a possibilidade de resposta veio através de um recuo histórico, né, tentando entender as raízes, né, desse genocídio negro. Que ambiente foi construído para que se houvesse essa dizimação desse povo negro? Então a gente chega então no final ali do século XIX, como foi falado anteriormente, né, bem próximo ali ao final da República. Um dos autores que eu utilizei muito para poder estar fazendo essa reflexão foi Sidney Chalub. Ele vai estar amarrando bastante o meu texto, né? Ele tem aí uma das obras dele que é Cidade Febril, entre outras obras, né? E aqui a gente trouxe do lado o Cabeça de Porco, né? Que é o nome do cortiço, um dos cortiços mais famosos que existia na época, no Rio de Janeiro. Até então, capital, né? Do país. E esse cortiço era incômodo, porque esse lugar foi considerado um lugar que era fonte de doença, sujeira, enfim, tudo que era de negativo, né, o crime precisava ser consertado num certo lugar. Onde era esse lugar? Nos cortiços, né? Então, aos poucos, a legislação brasileira vai se organizando para poder
desorganizar e desarticular os cortiços, que eram um local de refúgio, visto que muitos afrodescendentes tinham conseguido comprar sua liberdade, ou tinham fugido, enfim, ou conseguiram através de outros a sua liberdade, né, através das irmandades e tal. E eles vão começar a morar onde? Né? Muitos moravam juntos nesses lugares coletivos, né, onde várias famílias moravam juntas, né? E, ao mesmo tempo, esse lugar, de fato, tinha essas condições precárias mesmo, mas não porque as pessoas queriam, mas porque o Estado virou as costas para essa população. Então, esse lugar vai ser caracterizado como lugar, né, como está nesse texto aí que eu estou trazendo para vocês, na terceira bolinha, eu acho, né, como um lugar de falta de higiene, lugar de crime, lugar de doença e, por fim, lugar do negro. Agora, detalhe, tudo isso vai ser transformado numa coisa bem naturalizante. E a mídia vai ajudar nisso, os políticos vão ajudar com essa ideologia, né? O próprio pensamento positivista, a gente considera ele um pensamento que tem um projeto eugenista, né? Então, tudo isso vai fazer com que o negro seja deslocado, né? Vai se tentar isso no Brasil, deslocar o negro, né? Assim como conseguiram deslocar de uma forma muito forte o índio da história brasileira, né? Onde ele é apenas tutelado, queriam fazer o mesmo com o negro, que era 60% da população, mais ou menos, em certos censos que aparecem da época. Então, vejam, existe uma... Opa, não sei se o Nicolas ia falar alguma coisa. Tá, pode continuar, né? Existe uma construção, né, de um Brasil que tem uma maioria negra, mas que não quer ser negro. Por quê? Queriam tornar o Brasil branco, queriam tornar o Brasil mais próximo da Europa. A ideia no século XIX que era quanto mais próximo do branco, né, da brancocracia, melhor eu seria, né? Então existia o medo de se aproximar da mãe África, né? Então vejam bem, aqui esse lugar, né, que Sidney Chalub vai trazendo para a gente, né, dessa cidade febril, dessa cidade doente, dessa cidade onde tem um lugar que é a fonte da doença. Tá, mas a doença, a gente tinha um surto, a gente teve, né, um surto de febre amarela, mas a principal doença que acometia os negros não era a febre amarela. A febre amarela só se tornou incômodo porque estava chegando aos brancos, né? Então, se utilizou isso como desculpa para poder sanear o Brasil, e aí você começa a sanear o Brasil fazendo justamente isso, empurrando, né, essas populações e retirando essas populações. Então, eles vão destruir esses espaços, né? Quando a gente tem ali, naquela foto que eu trouxe, do lado do livro, né, do Chalub, né? Você tem ali a foto, né, da época, um jornal da época, né? A cabeça do porco dentro de um prato, era justamente como se fosse aí trazer a cabeça dessa população, né, arrancada e colocada dentro de um prato. Eles queriam o fim, não só desses lugares, mas dessa população. Para que servia essa população se ela era somente sujeira, doença? Ela era
o não progresso para o Brasil. Então, haveria uma necessidade de exterminar, de acabar, enfim, de impedir que o Brasil viesse a ser desse jeito, né? Bom, essa perspectiva, né, ela ganha também uma força, no nosso ponto de vista, quando ela encontra o artifício científico, né? E aí entra a figura de Nina Rodrigues. O Nina Rodrigues, então, é esse camarada que vai estudar, né? Está lá dentro daquela perspectiva de comprovar cientificamente que o negro é inferior, enfim, que o branco é. Se eu estou aqui elencando que um é inferior, eu estou elencando que o outro é superior. Então, se ele está medindo milimetricamente, né, e comprovando que o branco é superior por causa de uma série de fatores, ele então vai comprovar também, milimetricamente falando, se isso é possível, é lógico que não, que o negro é inferior. Então, esse médico, né, muito estudado fora do país, muito respeitado fora do país, ele vai se debruçar sobre isso, vai ser uma grande voz em cima dessa questão. Então, a gente acredita que isso vai ser um elemento também muito importante no Brasil, desse período, ok? Aqui a gente trouxe uma foto, né, de 50 homicídios por ano entre 2015 e 2016, então, quer dizer, a gente está indo num fato de hoje, que a gente falou que isso é o que vai meio que fazer a gente tentar entender o porquê esse hoje, para depois voltar lá para o século XIX de novo. Mas vejam que aqui na foto está a ação do Estado, né? E a Anistia Internacional questiona sobre isso, né? Isso continua hoje com a questão da pandemia, né? Vai demorar para o pessoal questionar sobre isso, né? Vai deixar morrer mais gente. Bom, aqui nessa parte, a gente tinha um Brasil que no momento colonial e imperial tinha uma quantidade enorme de negros que vinham para cá, quer dizer, não é que vinham, né, mas eram trazidos, né, para serem escravizados e, na visão dos brancos, para serem melhorados, porque eram herdeiros de Caim, né, então eles já vinham na condição de pecado para poder tentar ser melhorados. E quando a gente tem o final do Império e o início da República, vão começar a fechar as portas para essa população africana, de modo que eles não podem mais vir para cá. Por quê? Porque, além deles morarem em locais que traz a doença, que traz a criminalidade, que traz a sujeira, que traz a não civilização para o Rio de Janeiro e para o Brasil, eles também, aí você tem as teses científicas que vão comprovar que eles são atrasados, você tem a perspectiva também de entender e de transformar já num certo momento no Brasil, e isso é interessante porque a abolição ocorre em maio, né? Em junho, julho, acho que julho, né? De 1888, por unanimidade, né? Os políticos no Brasil eles já aprovam uma lei contra transformando a ociosidade em crime. A perspectiva aqui é de emparedar. Acho que esse conceito não é meu, eu pego emprestado de outros autores, depois precisa ver aí a minha bibliografia, tá? Mas, assim, lá no início eu trouxe uma frase desse emparedamento, né? Não vou voltar para não ficar cansativo, mas vejam, a todo momento existe uma intenção de emparedar o negro. Então, ele mora num local impróprio, insalubre, que traz doença, que tem um monte de gente, que com famílias que moram juntas, então nem constrói família. Ele
atraso, tá, para o Brasil. Onde ele mora traz doença, onde ele mora traz criminalidade, e agora, onde ele mora, existe muita ociosidade. Então, os políticos no Brasil se apressam em votar isso, né? Então já existem já vários elementos para poder emparedar, para poder criminalizar, para poder essa classe que mora no cortiço ser uma classe perigosa. E depois, quando vai acabar os cortiços, essas classes, elas ainda vão lutar para poder sobreviver. Vão construir a favela, a baixada, a gente hoje fala muito de periferia. Então, as classes perigosas hoje, no nosso ponto de vista, estão nesses lugares, né? Nas favelas e nas periferias. São grupos sociais que são odiados por grupos que querem se manter no poder, que querem ter o direito e que acham que sempre o problema da cidade é dessa classe perigosa. É porque dessa classe perigosa é que vem os criminosos, dessa classe perigosa é que vem os problemas que ocorrem no Brasil, dessa classe perigosa que as pessoas não estudam, não correm atrás, enfim. Aqui não é uma questão somente de constatação, a gente poderia pegar isso e constatar, beleza, tá. Ou poderia também desqualificar minha fala dizendo, você está aí então dizendo que todo mundo que mora nessas classes, no cortiço, né, nas favelas, nos cortiços de ontem, nas favelas de hoje, as pessoas são todas honestas. Não é nesse sentido. O que a gente quer fazer perceber com esse estudo é que existe uma naturalização e uma generalização. Então, todos os que estão morando nesses lugares são, eventualmente, do ponto de vista da construção científica da época, no século XIX, da construção cultural, da construção política, da construção religiosa, da construção de projeto para a nação. O país que se quer é um país onde você vai ter uma classe de proprietários, uma classe de pessoas que têm, de pessoas que são pessoas de bem, e a outra classe, a classe perigosa, a classe da onde tudo de negativo você tem, né? E já começa da doença. Então, eles mesmos estão trazendo as doenças para o país, tá? Existe, é lógico, uma doença maior que se tem medo, que é o haitianismo. E o haitianismo não é uma doença, é simplesmente o povo lutando por mudança, né? A Revolução do Haiti, a galera tinha medo que isso acontecesse no Brasil. Então, a todo momento, precisa controlar, nesse Brasil excludente, precisa controlar essa população, certo? Aqui, então, o país excludente de desigualdades sociais e raciais e de gênero que temos teve uma ótima oportunidade de mudar tudo isso. Mas, pelo contrário, copiamos a contramão do mundo, a xenofobia, a eugenia e o racismo. A gente precisa entender, então, que é o espírito de uma época, né? No Brasil, as pessoas estavam meio que nessa vibe de entender e construir uma ciência do preconceito, uma ciência do racismo. E isso o Brasil bebeu e contribuiu para essa fonte, né? A gente poderia ter dito não a isso. É lógico que teve algumas pessoas que disseram não a isso, né? No meu texto, eu cito um poeta, né, que não vai ser lembrado, né, que se contrapõe a isso. Mas ele é mais lembrado, tanto na época como hoje, é mais lembrado lá fora do que o Nina Rodrigues. Então, assim, Nina Rodrigues ele tem um papel na política e na ciência que vai criar um mito científico, né, um mito científico de que alguns são melhores e são
superiores e outros são inferiores. A gente vai beber disso, a gente não vai acreditar nisso, mas vai colocar isso em prática. Continuando aqui, pegando alguns tópicos do texto, né? Entender que o perigo está nas classes perigosas, seja pela doença, pela herança, pelo crime. Então, uma das outras questões que surgem é a questão da gatunagem, né? Criar um único modelo de política pública para essa camada da população, que vai ser o quê? Reprimir. É truculência, é violência preventiva. Precisa da violência do Estado, senão, né, esses gatunos aí, tomando conta de tudo. E unem-se elementos para desqualificar né, desconstruir esse povo, né, essa classe, e transformá-la numa não classe. Por isso, uma classe perigosa, uma classe maldita, né? Gatunagem, feitiçaria e a sua própria cor. A sua própria cor, que a gente vai se aproximar da perspectiva de Nina Rodrigues na questão da degeneração, né? De acreditar que necessariamente esse negro ele era um atraso para o Brasil. Se acreditava nisso, gente, hoje não acreditam mais, tá? Isso aí passou, beleza? Passou, com certeza passou. Então, o degenerado é um termo que naturalizará ainda mais a fórmula em que Nina Rodrigues traz, né, que são componentes que perfazem o Brasil e o mundo de um imaginário ideológico de civilização. O degenerado, ele é o quê? Um atrasado, ele é aquele ser que faz parte da classe perigosa, dessa classe de afrodescendentes. Enfim, o que se pode esperar da África? Eles pensavam isso na época. Será que não pensam isso hoje? Não sei. O Código Criminal de 1830 já colocava um grande patamar para a ociosidade. Isso eu fui falando para vocês antes, algumas coisas estão voltando, né? Mas para poder a gente frisar e consolidar aqui o que a gente está falando, né? O Código Criminal de 1830 já colocava um grande patamar para a ociosidade. Então, mesmo antes da abolição, né? Porque eu disse que quando teve o processo de abolição e meses depois já começaram a colocar em mais evidência a ociosidade, né? Mas aqui já fala do Código Criminal de 1830, né, que já começava a combater a repressão. Não se trata aqui de dizer que nós somos a favor de que as pessoas fiquem ociosas. Se trata aqui de dizer que na sociedade brasileira havia trabalho para todos. No capitalismo existe trabalho para todos. Quando o Brasil começa a ser construído na perspectiva do final do Império, está ali rasgando, né, o véu e começando uma nova etapa, né? Final do Império, início da República, quando se começa a construir o mundo do trabalho no Brasil. Esse mundo do trabalho vai contemplar os afrodescendentes? Então, ele é transformado em criminoso e esse espaço, né, para o trabalho tem que ser o quê? A mão de obra qualificada, tem que ser o imigrante. Então, se valoriza o imigrante e se desvaloriza o afrodescendente, que era a maioria aqui no país. É lógico que isso não vai dar muito certo, porque mesmo assim, muitos trabalhos o imigrante não queria, ou de alguma forma o afrodescendente lutava para poder ter e acabava entrando. Nicolas, no texto inicial, falou sobre o medo, né? O Estado eugenista, ele cria a sociedade do medo e do crime. O medo sendo uma estrutura e não uma essência.
O medo estruturando essa sociedade. E aí, o medo que se tem é o medo, né, de, poxa, nós vamos ficar muito escurinhos, é melhor. Então, alguns estavam colocando como um remédio para o Brasil justamente isso, de tanto misturar, o negro ia sumir. Mas não foi o que aconteceu. O Nina Rodrigues já tinha um pensamento muito pessimista em relação a isso. Para ele, assim como para Gobineau, né, o Brasil já estava já meio que derrotado em relação a isso. O Brasil já seria inviável como nação. A marginalização no Brasil não é um acidente, é um projeto. Um projeto positivista admitia essa proposta de degeneração do Brasil, necessidade de limpeza social. O eugenismo apareceu como um intuito de assegurar condições de salubridade e sanear a raça. Aí eu estou citando Gelisson. Gente, várias dessas ideias não são só eu que estou comungando e trazendo para cá. Estou conversando com outros autores. Aqui a gente traz, então, outras reflexões. Deixa eu pular um pouco aqui, porque tem muita coisa. Tá. Vamos lá. Vou anotando as perguntas aí, tá? Então, assim, essa política pública, né, para as classes perigosas, se você conseguiu criar as classes perigosas, né, no imaginário, principalmente da elite, e é lógico que isso vai ser espalhado também para que a própria classe perigosa entenda que ela é perigosa. Então, a mídia vai começar a trazer essas questões, né? Trata-se, então, agora de ter políticas públicas para essas classes perigosas. E quais vão ser essas políticas públicas para as classes perigosas? É lógico que a gente não está aqui falando no sentido restrito da palavra políticas públicas na época, mas qual vai ser a ação do Estado nesses lugares? É a repressão, é a ideologia da higiene, é você limpar esse espaço, né? Aí tem o que? O ex-escravo. Então, esse ex-escravo ele é atraso, esse ex-escravo ele é doença, esse ex-escravo ele é ociosidade. Ele traz uma marca. Essa marca é negativa, ela traz atraso para o Brasil. Então tem que tirar. Tem que tirar. O sistema de segurança criou um mecanismo fabuloso. As habitações coletivas, termo bem acentuado por Chalub, de barrar os vadios, suspeitos de estrangeiros irregulares e quem trouxesse desconfiança e receio. Então, quer dizer, você olhou e viu quem você considerou vadio, suspeito, estrangeiro irregular, e quem trouxesse desconfiança, você já olhava com receio. Você poderia utilizar o seu mecanismo repressor. Com esse pressuposto, qualquer morador dos cortiços poderia ser altamente periculoso, impedido no seu ir e vir. É um ataque preventivo contra a própria população. Então, assim, a população se torna inimiga do Estado. Isso é um troço bem complicado, né? Aqui eu trouxe o Nino Rodrigues, poxa, ele fez muitas obras, cara, muitas obras, depois vocês podem dar uma olhada, né? E ele vai se basear aí muito em Lombroso também, que traz essa perspectiva de medição de crânio, de entendimento de que o componente de que o ser humano afrodescendente, ele, por causa de sua cor, ele é naturalmente inclinado ao crime. Então,
assim, ele vai participar dessa perspectiva, vai beber dessa fonte de Lombroso e vai comungar com isso e vai vender essa ideia. Essa ideia não morreu porque ela está presente ainda na formação da nossa segurança pública, tá certo? Aqui eu trouxe a capa de um livro que é de Cecília Coimbra, Operação Rio, né, o mito das classes perigosas. Eu não citei, mas achei interessante trazer para a gente perceber o quanto essa questão é cara, né, para a gente estar pensando. Um estudo sobre a violência urbana, a mídia impressa e os discursos de segurança pública. Então, a mídia tem um papel muito grande e no século XIX eu também fui percebendo isso, né? A gente falava na década de 80 e 90 de jornais que a gente espremia e saía sangue, né? Alguns hoje ainda tentam cumprir um pouco esse papel, mas eles fazem isso de uma forma mais light, eu acho. O pessoal falava de uma forma mais forte na década de 80 e 90 sobre esses jornais, né? Que você só espremer e saía sangue. Então, mas, assim, a mídia, tanto escrita como falada, como também hoje não tem a mídia, mas tem também, a pessoa passa ouvido de alguma situação que viu, né, na cidade, e as situações que a gente vê da cidade, a gente vendendo essa cidade, esse lugar, como um lugar perigoso, né, como um lugar não habitável, como um lugar horrível, né, um lugar que é assombrado, é um lugar onde só existe o mal, só existe a violência. Que lugar é esse? Existe algum lugar que não exista essa situação da violência, né? Tá, só uma questão aí, tá bom? Então aqui a gente traz essa foto, essa imagem já tinha trazido, né? Aqui a gente traz uma imagem de hoje, né? Acho que assim, bem equipado esses carros, né? A gente não está em guerra, mas olha só o potencial bélico desses carros, né? Do caveirão, caveirinha, essas coisas todas, né? Ali no texto do jornal, que acho que é do Extra, parece, ele fala de uma fortaleza ambulante, né? E aí, olha só a quantidade de policiais que existem dentro do carro. Aqui, em outra imagem, ele já tirando fora do carro, ali passando perto da senhora e a senhora tendo que conviver com isso, assim. E é de se perguntar por que esses carros são criados e de que forma eles vão agir e para onde eles vão. Eles vão para as classes perigosas de hoje. E na época que a gente está estudando e falando aqui das classes perigosas do século XIX, né? Eles vão destruir ali, não esses carros, mas, né, a estrutura policial da época vai destruir o cabeça de porco, não vai destruir um outro lugar, não vai destruir onde a classe proprietária, né, onde as pessoas que têm e são consideradas de bem moram. Ela vai destruir, desmontar, ela vai querer arrancar a cabeça de porco. Gente, esse local de sobrevivência não era um local somente imundo, era um local também, como está sendo dito, de sobrevivência. Não foi dado o direito de viver e essas pessoas sobreviviam. Né? Geralmente perguntam isso às pessoas, né? Como é que você está? Estou levando. Quer dizer, o povo vai tentando levar, né? Vai fazendo o seu bico. Né? Olha só a situação dos invisíveis que surgiram agora na pandemia. Um monte de gente que a Caixa Econômica disse que não sabia que existiam essas pessoas, né? Beleza, mas elas existem. Algumas foram só fazer o CPF porque ia vir essa ajuda, essa merrequinha, e depois vai ser retirada de alguma forma. Então, essas classes são tão perigosas que elas se tornam até invisíveis, de tão emparedadas. Elas, às vezes, não têm nem documento. Se algumas, já pararam para pensar nisso, se algumas dessas pessoas não têm documento, como elas vão ser, então, quantificadas se morrem
né, ou pelo Covid ou por homicídio. Aqui a gente tem uma denúncia, né, do artista, e essa denúncia foi parar no Congresso, né, numa exposição que teve lá, e o político foi lá e jogou no chão, que não pode. Aqui não está dizendo que todo policial age assim. E aqui não está dizendo que todo afrodescendente não é criminoso. Olha a imagem. Olha a imagem e pensa. Acho que tem muito a ver com o tema que a gente está trabalhando. É classe perigosa, então tem que algemar, não tem que ter julgamento e tem que atirar mesmo. Aqui tem um Brasil que poderia ter sido e um Brasil que querem construir. Tem 2 projetos de Brasil aí. Um está sendo exterminado. Só para a gente pensar. Aqui eu trouxe Gobineau, né, que ele fala sobre o racismo científico, né, uma das bases também do Nina Rodrigues, tá? Então aqui a gente está trazendo essa ideia de classes perigosas que vai sendo construída no Brasil a partir da destruição principalmente dos cortiços e principalmente do cortiço Cabeça de Porco. O nome desse principal cortiço no Brasil era Cabeça de Porco, né, do Rio de Janeiro, que era um local também de resistência, né? E outros elementos científicos, políticos, médicos, né, estavam sendo articulados para poder ajudar a pensar que tinha que destruir esses lugares, porque esses lugares não prestavam para se construir o Brasil. Essas pessoas tinham que ser eliminadas, né? Então, aqui, no caso em particular, Nina Rodrigues, que foi o cientista escolhido para poder estar ajudando a pensar isso. Ele vai beber de outras fontes também, né, como eu falei lá do Lombroso. Aqui eu cito o Conde Gobineau, né, e ele dizendo que, salvo o imperador, não há ninguém neste deserto povoado de malandros. Olha só. Então, olha, nas classes perigosas, as pessoas são malandras, são ociosas, são criminosas. Estão vendo? Uma população toda mulata, com sangue viciado, espírito viciado, feia de meter medo. Nenhum brasileiro é de sangue puro. As combinações de casamento entre branco, indígenas e negro multiplicam-se de tal ponto que, gente, não dá para ler tudo, não. É tenso, né? Depois eu posso enviar isso para você ler com calma. Mas ele vai ficando desanimado que o Brasil está degenerado e o Brasil não vai ter jeito, porque o Brasil tem o elemento de mistura e, além disso, mesmo que não misturasse, o Brasil tem muitos negros e muitos índios ainda. Então, para poder chegar à perfeição de ser branco, a brancocracia, para chegar a isso, vai demorar muito. Vejam, aqui eu trouxe meio misturado coisas de ontem, de hoje. Aqui são cartas da Maré. Daqui a pouco a Baixada pode fazer também, cartas da Baixada. O que a criançada está desenhando aí. Eu não gosto do helicóptero porque ele atira para baixo e as pessoas morrem. E a criança ainda botou ali a carinha chorando. Aí desenhou a casa dela, né? E ainda botou a setinha para você saber ali, ó, a casa dela, minha casa. A polícia atirando, né? E a criança escreveu: isso é errado. Complicado, né? Essa próxima imagem que eu vou trazer, eu queria colocar duas fotos juntas, que era uma
de um carro do Caveirão, né, que estava todo perfurado. E essa foto, queria colocar lado a lado, para poder a gente perceber que está morrendo gente inocente dos dois lados, né? Tanto das classes perigosas como dessa segurança pública, ou essa falta de segurança pública, as forças de segurança pública, né? Então a gente está numa guerra insana, né? O José Cláudio é um dos que estuda isso pra caramba com a gente, está aí sempre ensinando a gente sobre isso, e essa guerra nunca acaba, né? Esse Estado eugenista, né, ele vai construindo isso. Então, ora, essa população é refém da polícia, ora é refém do bandido, ora é refém da mistura dos dois, que é a milícia. Então, assim, aqui a gente trouxe essa foto que está num texto do CONIC, né? O CONIC é o Conselho Nacional de Igrejas, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. E aí você tem vários dedos apontados para o carro, que está simbolizando a arma, tá certo? E não sei se alguns já lembraram, aí é uma crítica àquela morte, né, estúpida, né, que ocorreu quando as forças policiais que estavam revestidas de forças militares, né, pararam um carro que disseram que era suspeito, ou seja, classe perigosa, e deram apenas 80 tiros, né? Apenas 80 tiros. Então, se você não sabe desse caso, poxa, você não mora no Rio de Janeiro, não. Vamos lá. Em certo momento crucial para o Rio, aquele da transição entre o trabalho escravo e o trabalho livre, entre a monarquia e a república, a cidade encarou os pobres como elementos das classes perigosas. A expressão foi largamente utilizada em documentos oficiais do período que maculavam. Então, veja, era um conceito que foi construído, e mesmo que ele não exista de fato, ele faz a gente entender uma época, e não só essa época, mas também entender o nosso hoje. Eu estou correndo aqui porque deve estar ficando chato. Eu estou falando um tempão já, daqui a pouco a gente abre para as perguntas. Estou pulando algumas coisas, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que tinha um texto aqui que eu queria, uma frase que eu queria falar. Aqui insistindo com o Chalub, né, que é esse pesquisador que eu trouxe para poder refletir e trazer algumas ideias que concordo, ele vai falando que é irrelevante, que para Chalub é irrelevante, mas para a nossa pesquisa é fundamental o conceito que tocou aqui neste momento: civilização, ordem, progresso, higiene, limpeza e imundície. O novo Estado agora republicano vai duelar com o Estado do cortiço. Então, o Estado do cortiço era como se fosse um anti-Estado, né? O duelo entre esses dois estados não era algo que necessariamente as classes perigosas quisessem, mas que elas colocavam isso, colocavam em risco, né, as classes dominantes. Ok? A ideologia de higienização, ela encobre a luta pelo direito à saúde, saneamento, o direito de ir e vir, a mobilidade urbana, o direito à cidade, a forte especulação imobiliária, no final do Império e no início da República. Não estou falando de hoje, né? Hoje também tem, mas naquela época também tinha. Então, assim, o objetivo de tirar dali é para você construir alguma outra coisa, tá? Não estou dizendo que não pudesse ter isso, mas por que então não dar uma moradia digna para essas pessoas? E isso era um problema que já vinha já desde o fim da pretensa escravidão que essas pessoas tinham, e saindo da escravidão entraram
nesse processo de liberdade, mas uma liberdade que ainda possui as suas algemas, né? Então, como lidar com esse problema? Como eu escravizar, não podendo escravizar? Acho que esse era um problema que a sociedade elitista no Brasil começou a ter que lidar com isso, né? Agora eu não posso escravizar mais, mas como é que eu vou escravizar? E outra coisa também interessante que a gente foi pesquisando e percebendo no nosso texto, né? Findado a escravidão, ela nos tornou iguais, beleza. Olha só, veja, não é que nos tornou iguais de que eu sou igual, eu, afrodescendente, sou igual, ou eu, afrodescendente, ou eu, ex-cativo, né? Lá naquela época, eu sou igual ao branco. Não, ela torna todos iguais. Vamos falar aqui daquela necessidade que estava ocorrendo no Brasil. Abre-se para o mundo do trabalho. Então, o branco agora vai ter que trabalhar também. Tem que ter um lugar na sociedade para o afrodescendente. Que lugar vai ser? O lugar da doença, da criminalidade. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Eu não estou dizendo necessariamente de forma cabal que foi só isso que aconteceu. Mas existem muitos elementos que apontam que o nosso Estado ele escolheu um caminho, escolheu um projeto. E esse projeto é um projeto positivista, eugênico, ou desculpa, eugenista, não sei se eugênico existe, mas vamos lá, eugenista, é uma fé no liberalismo. Essa fé no liberalismo é fé na exclusão. O Brasil não poderia ser de outra forma. Então, ele vai prevalecer um grupo em detrimento de outro grupo. Por isso a guerra, a guerra aos cortiços, por isso a demonização e a construção dessa classe como classe perigosa. Ela é perigosa em todos os sentidos, até no sentido religioso. Se um negro, por acaso, ele acolhe o cristianismo, ele não se torna melhor na visão que se tinha na época. Não sei hoje, gente, poxa, hoje eu não sei, né? Mas na visão que se tinha na época era o seguinte: se um afrodescendente acolhe o cristianismo, ele não se torna melhor, nem para o cristianismo ele serve. Pelo contrário, ele torna o cristianismo algo negativo. A visão era tão complexa em relação ao ser humano que estava ali, que precisava não de ser acolhido, mas de fazer parte daquela construção social, de fazer parte daquele Brasil que estava nascendo. A visão era tão de desconstrução daquele ser que você negava a ele todos esses elementos. A gente volta ao ponto lá, é como se a gente voltasse para o processo de colonização, né, a nível de cabeça, né? Então, o meu olhar e o meu tratamento para com esse ser que está aqui, ele precisa se voltar àquilo. Então, eu preciso de ter elementos para isso. Eu vou ter elemento político, elemento científico, aí o Nina Rodrigues entra. Então, eu vou ter uma série de elementos midiáticos, eu vou ter leis que vão, olha lá, ocioso. Se a gente for pegar, é porque a minha pesquisa não foi para essa área, mas se a gente fosse pegar as questões da perseguição à religiosidade, a questão cultural dos afrodescendentes nesse período. Então, olha lá, ó, negativo. Então, tudo que era pertencente a esse grupo era motivo da sua perseguição. Classe perigosa. Então, persegue, arranca a cabeça do porco e coloca na bandeja. Faz como João Batista. O cara está incomodando.
arranca a cabeça dele, coloca na bandeja e traz para a gente, entendeu? Então, assim, essa perspectiva de construção do Brasil é uma perspectiva de negação da maioria da população. Uma pergunta que eu até trouxe, não sei se foi na aula do professor, do advogado, na aula, no evento passado, Nicolas, eu não lembro se foi, mas que eu falava como se transformou no Brasil a maioria em minoria. Eu acho que um dos processos foi esse, né? Você pegou e incutiu tanto nas classes, nas classes que comandam, como nas classes que são a maioria, que existe uma classe perigosa e que existe o medo dessas classes perigosas. Essa sociedade do medo faz com que a própria classe perigosa se auto-sabote, né? Se autodelete, casse seus sonhos e suas possibilidades, queira de fato que amarre as pessoas no poste, que elas sejam assim condenadas, né? E aí que exista o Brasil que constrói o crime e não as soluções para poder a gente sair de uma sociedade que tem o crime e que institucionaliza o crime e que não resolve o crime. Então, é um pouco isso, assim. Bom, passando aqui porque o tempo acho que está ficando, meio chato também. Deixa eu ver aqui. Eu fui falando muito sobre essa questão, né, do trabalho com vocês, né, porque acredito que o trabalho é uma chave muito importante para entender esse momento, né? O Brasil, então, ele entra nessa perspectiva, né, do trabalho. Então, antes era escravidão, agora é o trabalho. Tá, mas na escravidão o escravo não trabalhava. Então, assim, se ele é escravo, tá maneiro, ele está dentro da lei. Agora, se ele é ex-escravo, ele automaticamente é ocioso. Sinceramente, não entendo. Então, assim, esse mito da ociosidade, esse mito de que o negro não queria trabalhar, ele não dá conta do que era o Brasil. Ele não dá conta do que é o mundo do trabalho. O mundo do trabalho não tem oportunidade para todos. E a gente há de convir que muitas revoltas no Brasil, elas tinham a presença do negro e muitos negros estavam se articulando através da luta no mundo do trabalho. Então, mesmo ele sendo negado, ele apertava daqui e dali, ele também ia entrar no mundo do trabalho, por que não? Só o imigrante. Tá? Então, tiveram que engolir ele. Tá? Até porque alguns trabalhos também nem todos queriam. Bom, essa parte que eu já tinha falado, né, Caramba, fui passando rápido ali. Aí, tá, me perdi, cadê? Essa parte já tinha falado, só para retomar, né, que a Câmara de Deputados, em julho de 88, 1888, já debatia um projeto de repressão à ociosidade. Então, esse Brasil do mundo do trabalho precisa lutar contra esses que não trabalham. Vejam aí a terceira bolinha, o próprio mito da ociosidade serve de base para isso, cria uma base ideológica para a sociedade de repressão. Né? Se tem gente que não está trabalhando, ele vai fazer o quê? Vai virar bandido. Né? Então, vamos perseguir, vamos fazer, né? Tá. Estou falando que não tem que ter trabalho. Pelo contrário, deveria todo trabalho ser valorizado. E deveria a sociedade também pensar em não criar também o crime. A sociedade brasileira, do nosso ponto de vista, nessa época aqui, hoje, com suas devidas proporções, mas nessa época aqui, nos parece que cria o crime. O mito da ociosidade serve de base para isso.
cria uma base ideológica para, nessa sociedade, ter repressão, que é um modus operandi para a política pública em relação às classes perigosas. Como eu vou agir com as classes perigosas? Reprime. E algo que também vai fazer com que possa fazer com que a nossa política seja algo também assim, a pior política possível, que é a política do paternalismo, do clientelismo, do fisiologismo, do nepotismo, etc. Até hoje, não sei. Aí vocês pesquisem, mas vejam. A ociosidade dando base para outras coisas, né, no Brasil. Bom, tem algumas coisas que estão indo e vindo, né? Indo e vindo, mais para poder a gente fixar na nossa mente. É como se fosse uma massa que a gente vai, né, meio que moldando, né, para poder chegar à forma. Então, o mito é um mito fundante também dentro dessa construção das classes perigosas, é a de que ela é feita de criminosos. O crime é a ociosidade, são justificados, são justificativas, desculpe, do controle das classes perigosas, que é aquilo que a gente falava do modus operandi, né? Então, se agora não tem mais a escravidão, a neoescravidão vai ser esse controle através desses que não trabalham, né? Como se tivesse trabalho para todos, né? A própria vinda deles para cá, de outros países para cá, já estava sendo impedida. Então, assim, eles estavam sendo jogados nesse ethos da vagabundagem, né? E isso sendo naturalizante deles, né? Naturalizante eles serem criminosos. Não sei se isso tem a ver também com quando a gente discute hoje direitos humanos no Brasil, o pessoal achar que a gente está discutindo direitos de criminosos. Não sei também se tem a ver com isso, né? Não sei. Pode ser só impressão minha, mas tudo bem. Não sei se de repente Nina Rodrigues está tão dentro da cabeça de alguns. A pseudomedicina, né, a pseudociência, né, de Nina Rodrigues, ela foi ultrapassada, mas dentro da cultura ainda persiste os elementos, né, ligados a perceber que uns são melhores do que os outros, né? A visão etnocêntrica, a visão xenofóbica, a visão racista. O negro não é uma máquina econômica, ele é, antes de tudo, malgrado sua ignorância, um objeto de ciência. Aqui é Nina Rodrigues sendo inspirado por Silvio Romero. E esse objeto de ciência vai ser lá pesquisado, medido. Poxa, então o negro ele é propenso ao crime, ele é propenso a uma série de coisas, ele é propenso a não fazer o Brasil andar. Então, não progresso do Brasil. E, detalhe, todos os seus filhos também serão, mesmo que misture, não vai dar coisa boa. Então, assim, como eu estava falando naquela hora, muita gente já deve ter escutado falar de Nina Rodrigues, né? E Nina Rodrigues é muito estudado, talvez não, mas Nina Rodrigues é muito estudado e conhecido fora do país. Mas pouca gente deve conhecer esse poeta negro retinto, neto de escravos, filho de forros, João da Cruz e Souza, que a gente trouxe aqui da mesma época do Nina Rodrigues. Ele dizia a ditadura, ele acusava a ditadura da ciência de hipóteses, de negar a sua raça, as funções de entendimento. Qual é a cor? Esse é um texto dele. Qual é a cor que minha forma, do meu sentir? Qual é a cor da tempestade de dilacerações que me abala? Qual é a cor de meus sonhos e gritos? Qual é a cor de meus desejos de febre? O poeta, ao perguntar a cor da sua subjetividade, nos leva para elaborar
também algumas perguntas. Qual é a cor da antropologia física? Qual é a cor do racismo? Qual é a cor do capitalismo? Qual é a cor da morte? O poeta aqui nos suscita a fazer outras perguntas, e essas perguntas são importantes para a gente entender que nem todo mundo estava indo na mão da Gaia Ciência, na mão desse processo civilizatório brasileiro de um Estado eugenista. Nem todo mundo estava afim e curtindo e construindo isso. Tinha gente que estava desconstruindo e tentando viver uma outra coisa no Brasil. Eu trouxe ali uma frase que, lá embaixo, né, ali Campbell, eu queria não pensar assim, né? Ele tem uma obra que ele diz: não somos todos racistas, mas a partir da reflexão textual que a gente trouxe, não tem como dizer isso, né? Somos todos racistas. Para ir meio que fechando o texto e a gente partir para a questão das perguntas e dúvidas que surgirem, ou até mesmo contestações, porque aqui também é um espaço de construção e aprendizagem, né? Aqui a gente trouxe uma parte mais de final do texto. O texto ficou muito recortado, não ficou muito legal. Eu queria trazer, né, mais vistoso para vocês, mas desculpa aí, mas vamos lá. Aqui algumas coisas mostrando esse problema, essa junção, né, da ciência na construção desse racismo estrutural e dessa classe perigosa, né? Para Munanga, né? Munanga é um outro autor que eu trouxe aí, acho muito interessante a gente pegar esse autor para estudar. Essa marca eugênica embranquecedora e desumana continuou presente no inconsciente coletivo do brasileiro. O branqueamento físico não se efetivou, mas sua versão ideológica nos atinge ainda hoje. Então, não sei se vocês pegaram aí. Ele está dizendo o quê? Que, tá, beleza. A ciência, ela meio que deixou isso para lá. É lógico que às vezes tem um ou outro cientista que chega e ainda continua defendendo essas ideias ainda de branqueamento, né? De superioridade de raça, essas coisas todas. Agora, isso num corpo maior científico, né? Isso não se aceita mais hoje. Beleza. Mas na sua versão ideológica, cultural, estrutural, persiste. Por isso o incômodo com a questão do George Floyd, não pelo fato isolado em si, né? Mas pela sua transmutação em tantos outros casos, né? Em Amarildos, em Marielles e em tantos outros casos. Uma senhora há poucos dias, né? Tendo seu pescoço esmagado pela bota de um policial que se sentiu ameaçado por uma vassoura, uma barra de ferro. Complicado. Ela é classe perigosa, ela precisa ser combatida, você está entendendo? Você sabe com quem que você está falando? Quantas vezes a gente já deve ter escutado isso, né? Essa frase, ela é tensa, né? Você sabe com quem que você está falando? E aí, essa frase, ela coloca o outro no lugar dele, que é um não lugar. Ele é um degenerado, ele é, de uma forma hereditária, né? Ele tem algo de muito negativo nele, que nunca vai melhorar, né? Mesmo cruzando raça, não vai dar em nada. A criminalidade é entranhada na mestiçagem, quanto mais preto, pior fica. Essa é uma das ideias que se tinha na época. Esses homens de ciência entraram na filosofia e criaram uma mitologia da humanidade. É o fake news da época. O pessoal acredita até hoje, alguns,
né? O avanço tecnológico de homens brancos, em tese civilizado, trouxe-lhe uma nobre cegueira. Até parece que também, em muitos outros contextos, os afrodescendentes também trouxeram avanços intelectuais e científicos, né? Mas tudo bem. O contexto foi favorável para construir desigualdades não naturais, mas para tornarem-se naturais. Então é natural que seja assim. Essa naturalização, ela colocou as coisas nos seus devidos lugares. Eu não sei se estou me fazendo entender aqui. No Brasil é uma situação muito grave. A gente, de repente, perdeu muito tempo falando sobre questões de luta de classe e esqueceu de falar de questões raciais. Mas aqui se entrecruzam essas questões. E tanto que o nome das classes não é classes negras, são classes perigosas. São perigosas porque também tem negros, mas também tem brancos que moram no cortiço. São os da raça branca, acho que isso eu tinha falado lá no início da reflexão, né? São os da raça branca melhores em tudo, até mais felizes. Eis que o cristianismo é deles, olha só como isso é belo. E dá um nó quanto à possibilidade de o cristianismo ser civilizado ou não para o negro. Mesmo o cristão negro, na perspectiva de Ellis, né, um autor aqui, que diz que nada é de humano, tornaria então negro o cristianismo impuro. O negro cristianizado, ele torna o cristianismo impuro. Ele nada é, porque ele nada consegue com o cristianismo, porque ele já é impuro. Então, como a gente foi falando, tudo isso vai trazendo uma desconstrução do negro. O interessante é como se fez essa ciência do preconceito, essa ciência do racismo. É o interessante a gente perceber como teve uma escola do ódio da cor no Brasil. O Brasil foi laboratório interessante para essa tristeza, né? Que transformou o negro numa patologia social. A sorte é a gente saber que tinham poetas que lutavam e que o próprio Cortiço lutou e que o próprio Cortiço se transmutou em favela, se transmutou em Baixada Fluminense, e essas são as classes perigosas e resistentes do Brasil. Nicolas. Georgette, que maravilha de aula, de reflexões, de provocações, de incômodos. Estou aqui com a cabeça fervilhando. Muito, 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 muito obrigado, de verdade, pelo tempo que você separou para trazer esse material para a gente. Eu vou, sem mais delongas, partir para algumas perguntas, já que a gente está um pouquinho mais avançado no tempo, né? Vou partir aqui para as questões que surgiram, comentários, tá? Se você não se incomodar, eu vou. Não são muitos por enquanto, gente. Pode fazer mais. Quem se sentir à vontade, pode trazer mais coisas, a gente vai debatendo. Mas eu vou trazer as que tem aqui de uma vez. Você vai comentando conforme você achar mais interessante, né? Vai associando e tal. Eu vou tentar também um comentário rápido aqui que eu fiquei pensando um pouco, até trazendo algumas coisas que foram de falas dos outros dias, né? Uhum. Bom, deixa eu ver só se não tem nenhuma antes aqui da do Marquinhos, acho que não. Não. O Marcos vai perguntar por que num país onde mais de 50% da população é composta por pardos e negros, ainda existem tantas desigualdades?
um pouco do que a gente comentou sobre maioria e minoria, né? Acho, e você já traz algumas reflexões, o Valmir também já trouxe, se quiser acrescentar, eu acho que também fala um pouco com esse comentário da Manu, né? Para a gente entender, acho que um pouco mais as dimensões várias, né? De um Sim, racismo que envolve, mas vai além dos números, né? A Manu, por sim. exemplo, vai dizer sobre a tentativa. Eu estou esquecendo de colocar os comentários aqui, né? Perdão. Ela vai dizer sobre a tentativa de embranquecer culturalmente, né? E um exemplo disso é a perseguição aos terreiros de candomblé. Muito bem lembrado, mano. Usado a alegação de charlatanismo e feitiçaria, apesar da Constituição de 1981 garantir liberdade de culto. Eles se valiam também de disputas pela regulação da medicina, essa aqui é super eugênica, e criminalização no uso das ervas e nos terreiros. Né? Uma, uma outra pergunta aqui nesse caso. Manu também coloca que ela entende esse enfrentamento ao racismo religioso um dos mais difíceis, né? Concordo, mano. Realmente é um embate dos mais complexos, né? Um dos embates mais complexos. E aí, fechando as perguntas aqui dos comentários, o Valmir vai perguntar como você vê a classificação do negro como perigoso quando, na verdade, nós negros somos vítimas de uma variedade de crimes, né? Uma variada gama de crimes. Ontem mesmo, o jogador Marinho dos Santos foi alvo de comentários racistas, né? O Valmir deixou aqui o link desse caso. O Marquinho acrescentou, né, que a Jamila Ribeiro e a sua filha também passaram por ataques racistas essa semana. Então, só para complicar mais um pouco, Jorge, eu queria só também somar aqui as provocações. A questão da resistência que você fala, e assim, toca muito com coisas que me geram curiosidade, né? Com as dúvidas que me guiam, lembrando o Valmir aí, né? Só para também comentar que a pergunta do Valmir foi do Valmir que estava aqui falando para a gente semana passada, né, Valmir? Então, uma das questões que me guia é essa da resistência, né? Uma das dúvidas que me incomoda de noite, não deixa dormir. Eu fiquei pensando como é que como que é interessante a criatividade da resistência, né? Como é que esse lugar que é marcado para ser arrancado vai resistindo, sobrevivendo e recriando, né? Lugares que continuam marcados, mas que estão sempre ali, né? Sempre vivendo, revivendo, reconfigurando. Um pouco isso tem ecos também em movimentos musicais, movimentos religiosos, né? A história do samba é assim, a história do blues é assim, a história das próprias religiões de matriz aqui no Brasil é assim, a história do funk é assim, né? E aí, por que eu estou falando disso? Porque eu acho, e é mesmo um comentário sobre o que a gente está produzindo aqui, eu acho que tem eco no que a gente está tentando trazer com vozes e o que vocês constroem aqui, né, você e as outras pessoas que vieram somar com a gente, ajudaram a construir de maneira tão bela, que é essa necessidade nossa de resistir. A gente falou muito sobre conhecimento, sobre academia, sobre pesquisa, né, sobre legislação, que é uma outra área extremamente importante, estudo, educação, e a gente está nesse espaço do preparatório comunitário, né, criando com o Facebook, criando com o Projeto Vozes, criando com as outras diversas iniciativas, com as aulas que se mantêm do pré. E por que eu acho que essa criatividade é importante? Porque você fala, por exemplo, Jorge, de como que parte importante, né, da naturalização, que é um outro tema caríssimo, né, da naturalização das classes perigosas, vem basicamente de um método científico, né, muito conhecido pela gente, que é esse em que você pega os casos particulares e supõe deles, né, uma generalização. Você mesmo citou o positivismo, né, como um exemplo disso. Então tem um pouco dessa tática, né?
Olha só, aqui nesse cortiço aqui tem um monte de, tem pessoas negras e daqui vieram doenças, nesse outro aqui tem pessoas negras e daqui vieram pessoas que são criminosas, e você vai juntando um pouco do que o Lombroso tentou fazer, né? E aí você generaliza. Então, obviamente, todos os negros são bandidos, preguiçosos, etc. Como que a gente reage a isso com uma série de coisas que a gente está falando aqui, né? A gente falou muito sobre disputar esse espaço do conhecimento, a gente falou muito sobre trazer outras formas de produzir conhecimento que envolvam as emoções, que envolvam a religiosidade, né? Que envolvam a luta comunitária. Então, acho que a gente ecoa um pouco, soma essa voz de resistência criativa, que a gente quer criar outra forma de conhecer, outras formas de conhecer, que não necessariamente sejam totalmente diferentes dessa, mas que desafiem de alguma forma, né? Que gerem resistências. Enfim, fiquei inspirado por isso, queria partilhar. E aí, comente livremente sobre as perguntas. Se quiser voltar, estão aqui no comentário. Tá bom? Fica à Tá vontade. legal. Se você quiser tirar essa imagem também aí para a galera ver a gente, tá bom? Aí tem como você colocar as questões por vez. Primeiro a primeira que você fez, aí depois. Sim, a Manu tá falando do samba. Samba é sempre resistência, com certeza. Agradecer a presença Sim, da sim. Tereza Cavalcante aqui. Tem sim, só um instantinho. Eu fui Tá falando tudo, né? legal. Isso, aí vai trazendo devagar que a gente tenta aqui na medida do possível. Já vou falando aqui sobre o que você falou da resistência criativa, né? A galera hoje está cunhando muito um conceito que é de reexistência, né? No caso, eu acho que até poderia ser trocado, você tirar sobrevivência e colocar reexistência. As pessoas estão resistindo na sua existência, elas não estão sobrevivendo, elas não estão só levando a vida, sabe? Elas estão lutando e construindo condições, mesmo em situações precárias de negação, elas estão construindo, se construindo e trazendo valores e trazendo questões culturais. O samba é resistência, a capoeira é resistência, o candomblé é resistência, sabe? Os preparatórios são resistência, tem uma galera aí no hip hop, pô, muito show. Essa galera é resistência, eles estão fazendo a partir do nada, assim. Então é um bem que a gente não tem como mensurar isso, sabe? É uma potencialidade. Então isso é resistência. Acho que não é sobrevivência, não é se arrastar, não é só tô levando, não. Essa galera está fazendo uma coisa nova, né? Acho que tem muito a ver com o que você estava mencionando aí sobre essa resistência criativa. Até anotei aqui, muito criativo. Obrigado pela palavra. Mas o, o cabeça de porco ele incomoda, né? Justamente por isso, porque ele é símbolo de resistência, sabe? Da mesma forma que os quilombos incomodavam, da mesma forma que outros processos de revolta no Brasil incomodavam, e a galera foi e passou o rodo por cima. Então é aquele lance, façamos a revolução antes que o povo a faça, sabe? Tem muito isso no espírito brasileiro. Então, acho que vou de encontro um pouco sobre a primeira pergunta que foi feita, né? Sobre a questão de maioria e minoria, eu acho, não foi? Do Valmir, eu acho. Não sei se é essa, porque é essa aqui, não é? Composto ainda existem tantas desigualdades, justamente. Marco Castilho, nosso grande amigo aí do curso do Rio, né? Acho que é. Mas vamos lá. Isso também me incomoda, assim. O Tim Maia falava que no Brasil está tudo errado, né? Que pobre de direita, enfim, falava essas coisas meio loucas, né? Mas, enfim, quem traz uma reflexão interessante sobre essa questão que você está trazendo, Castilho, acho que é o próprio Paulo Freire quando fala sobre, se eu não estou enganado, tá? Se eu estiver enganado, alguém me corrija aí, por favor. É a capacidade que tem dos sistemas que oprimem engendrarem dentro do oprimido o opressor.
E numa sociedade que oprime, ela oprime em escala, entende? Eu não posso olhar somente no sentido de que os caras ficaram aí olhando a história, Nicolas, e olhando a macro história e ficar só percebendo que existem grupos que, que são antagônicos. Necessariamente não existe só isso, às vezes dentro desses próprios grupos existe tanta complexidade em que, para esse sistema funcionar, os pobres se tornam antagônicos entre si, entende? O opressor que hospeda, o oprimido, desculpa, que hospeda dentro de si o opressor. E ele acaba, por escala, também oprimindo, né? Também fazendo essa sociedade funcionar dessa forma. Por outro lado, acredito também, esse é um dos tópicos que acho que ajuda a tentar responder esse lance de uma maioria, né, que ainda persiste, ainda vive na desigualdade. Por outro lado, né, fica parecendo que essa maioria não luta, não liga, não quer nada, mas tem tanta gente honesta, tem tanta gente pegando trem de manhã, tem tanta gente estudando, tem tanta gente correndo atrás, tem tantos, desculpe, mas tem tantas vozes pretas, né, Nicolas? Tem tantos exemplos de pessoas que estão pretos ou brancos, enfim, aqui, tá? Mas de tanta gente brasileira que está tentando fazer a sua vida e também a sociedade melhor. Então, talvez isso não dê ibope, né? E também, isso às vezes, não, toda vez que vai ganhar uma forma de se construir um projeto alternativo para o Brasil, acontece o que aconteceu com cabeça de porco. Eles arrancam a cabeça e colocam numa bandeja e oferecem para os governantes, né? Então, a organização popular, ela incomoda. E ela acaba se tornando algo tão perigoso que você tem que arrancar a cabeça e entregar para o governante. Quando isso acabar, não sei, mas que o povo luta, luta. Eu acho que tentei responder mais ou menos a primeira do Castilho. Vamos agora na segunda, Nicolas. É essa que está aqui agora, da Manuela? É essa? Também existia a tentativa de embranquecer culturalmente. Um exemplo disso. Esse foi o comentário da Manu, Sim, né? sim. Mas esse foi o comentário da Manu, se você quiser. Não, acho Se a gente relevante passa. pra caramba. Acho que eu até, Manu, não entrei nessa seara, né? Mas, como falei, né? Aquela hora fiz um corte em relação a isso, né? Minha pesquisa não entrou nesses meandros, mas também, né? A desconstrução, a desconstrução do afrodescendente e como é que eu falei? Foi aquele conceito de emparedar, né? Você emparedar esse negro está também dentro da perspectiva religiosa, e a perspectiva religiosa ela é mais tensa, né? Eu só citei um pouco isso quando falei do cristianismo, que alguns que tendiam a ir para o cristianismo, mesmo assim, eram mal vistos, né? Mas, assim, o fato de pertencer a algumas matrizes religiosas que eles traziam da África Mãe, claro, isso era visto como um atraso, como algo no pior sentido científico do Nina Rodrigues, né, algo de degeneração, né, algo negativo. Então, isso é tão estranho, né, porque assim foi uma pseudociência que criou isso, né, ou seja, foi um fake news da época, né, certo? Agora, a época passou, a gente está no século XXI já, mas a ideia perdura, continua, né? Em todo momento você tem que escutar macumba, tá? Mas macumba é um instrumento, você sabia, né? Então é um troço meio complexo. Acho que até hoje o enfrentamento ao racismo religioso é um dos pontos mais difíceis, também considero. Veja aí a luta do professor Ivani, que é também uma parceria nossa aí, pode estar um dia com a gente, Nicolas. Já coloco ele de antemão para poder ser convidado por você, tá bom? Mas vamos lá.
Tem mais alguma questão? Puxa aí mais alguma, Nicolas. O Valmir traz a pergunta: como você vê a classificação do negro como perigoso, quando, na verdade, nós negros somos, na verdade, vítimas de uma variedade, digamos, de crimes? Aí ele cita o exemplo do jogador Marinho, do Santos, que foi alvo de um comentário racista, como citado na publicação acima, entre outros, né? Parece que tinha uma pessoa hoje falando que muitos ataques racistas no Twitter, eu acho, são direcionados a mulheres negras, eu acho. Não tenho certeza, mas acho que eu ouvi isso hoje. Bom, é um pacote, Valmir, é um pacote que se vende, né? Você cria um produto. Você é como se fosse assim, eu sei que a Coca-Cola faz mal à saúde, mas eu vou tentar a todo momento dizer: beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. As pessoas vão ter sede e vão querer beber o quê? Não a água, mas a Coca-Cola. Caramba, estou falando da Coca-Cola. Tá bom, vamos lá. Poderia ser qualquer outro exemplo, mas de qualquer forma, você cria um produto. As classes perigosas são uma criação. Outro dia, no grupo Ubuntu, né, que é uma rede também que a gente tem de afrodescendentes aí que estão pensando, afrodescendentes e parceiros, né, galera da academia, dos movimentos sociais, inclusive já te convidei, Nico, já aparece lá quando puder. Sábado a gente tem um monte de tarefa, né, que é descansar, o que é fazer outras coisas e aí acaba não dando tempo, mas tem uma galera da rede Ubuntu aí, com o professor Amauri, que inclusive o Amauri, ele é também uma das motivações da minha tese, tá? É ele que puxa esse projeto junto com outros parceiros. Nessa rede, ele falava da criação do negro, né? Ele diz assim: o sistema racista cria o negro e o povo conscientizado vai e cria a negritude. Acho que tem muito esse lance, sabe? Criaram sim as classes perigosas, mas é igual o conceito de malandragem, né? O pessoal tenta trabalhar a partir de uma outra perspectiva, né? Do bom malandro, vamos dizer assim, né? Então, da mesma forma, você encontra músicas que vão contemplar o malandro como aquele que quer passar a perna nos outros e quer tirar vantagem, mas você também vai encontrar uma outra perspectiva, uma perspectiva do bom malandro que tenta fazer o jogo da vida, né, sem, sem se dar mal, sem fazer mal aos outros, né, sem ser desleal, enfim, mas fazendo o gingado, né, tipo, como se fosse o lance da capoeira. Eu não sei se respondi aí, tá, Valmir, que algumas questões são bem complexas. Eu acredito assim que é um projeto muito forte de invisibilidade. Eu utilizei a palavra emparedar, que não é um conceito meu que eu falei, tá? É um conceito aí de um colega aí que eu peguei, né, nas minhas pesquisas, está lá escrito de onde eu tirei. Mas vejam, na medida em que ele vai emparedar o sujeito, ele vai e impede que ele possa, ele mesmo se ver. O Nicolas sabe do que eu estou falando. Alguns alunos nossos só se entendem como negro quando ele vai fazer a inscrição da UERJ ou do Enem, lá do SISU. Né? É a hora que ele, caramba, eu, qual é a minha cor? Não é que isso não seja relevante, mas é que isso traz também um significado. E na medida em que isso não é construído dentro da classe perigosa para que seja potencializado, isso não se torna um instrumento de luta. Então, muitos na classe perigosa também, eles acabam se acomodando, né? E acabam virando o que o sistema quer que ele vire. Aqui parece até que estou falando esse negócio de antissistema, essas coisas meio papo, meio torto, mas aqui, quando eu falei, acho que a palavra sistema não cabe aqui.
acaba fazendo com que a outra classe, a classe privilegiada, consiga fazer com que a classe perigosa pense do jeito que eles querem, né? Então eles vão ser o quê? Massa de manobra, por isso vai ter o quê? Políticos clientelistas e por aí vai, paternalistas, né? Então, essa classe perigosa, ela precisa desses tipos de atitude, não precisa de direito, não precisa, quando tiver um asfalto, igual estão fazendo agora, vai ter um pedro, tu passa um cimento lá e tu ganha uma eleição, um pouco isso, vamos falar de questão de direitos, né, diante da pandemia, beleza, aí vai falar do auxílio emergencial, e quando passar o auxílio emergencial, a pessoa vai ter o quê? Ela vai ter emprego, uma oportunidade de emprego, será? Desculpe aí se eu falei muito nisso. Eu não sei se eu respondi essa questão. Se quiser falar alguma coisa também, Nico, fala aí. Pode discordar aí. Puxa aí mais uma aí, Nico. Essa aqui do Valmir. Essa do Valmir já foi. Não, essa colocou agora, né? Como você vê, claro, não é. Georgette, acho que está mais que respondido. A gente, a gente teve apontamento do Valmir, algumas outras. Isso, algumas felicitações aqui. Não temos mais perguntas exatamente, mais comentários, mas algumas celebrações aqui, né, do dia, do projeto. Sim, Eu sim. vou, então, colocando aqui esses comentários enquanto a gente vai encerrando, Sim, sim. né? Eu quero agradecer, sim, imensamente, Jorge. Peço desculpa por qualquer problema técnico, a minha conexão hoje está mais ruim do que o normal. Relaxa. E aí, tô com algum probleminha de ouvir aqui, porque tá um pouco picado. Mas, ainda assim, espero que tenha sido tão gratificante para todo mundo, como foi para mim. Espero que tenha sido para você também, Jorge. Não só hoje, né, que você teve a oportunidade de estar aqui partilhando com a gente, mas os outros dias também. Espero que tenha colaborado de maneira, enfim, significativa para o projeto, né, para o preparatório. Foi uma ideia que eu não vou dizer que é minha nunca, porque não é realmente uma construção solitária, né? Vieram de várias demandas, várias reflexões que este curso aqui me possibilitou ter. Então é uma construção nossa, né? Então, agradecer você tanto pela fala, que foi belíssima. Fiz aqui uma série de anotações. Foi realmente bastante enriquecedor. Agradecer pela ajuda, né, e pela oportunidade de a gente construir aqui esse espaço, esse projeto, sem nenhum tipo de fingimento aqui. Foram algumas das melhores sextas da minha vida. Eu gostei muito de poder estar nessa empreitada aqui, nessa iniciativa, né? E felizmente a gente encerra hoje com a sua mais que especial participação, e com gostinho de quero mais, né? Então a gente espera poder construir aí outras oportunidades, tá bem? Muito obrigado de coração a todo mundo que pôde participar, pelos comentários, pelas curtidas, por terem passado aqui, quem pôde ficar até o final, quem está aqui até agora, quem pôde dar uma passadinha, né? Quem pôde participar dos outros dias. Lembrando que todo esse conteúdo, todas as lives estão disponíveis no YouTube do curso. Só procurar lá Preparatório Comunitário Paulo Freire, ou me pedir o link que a gente manda. Quem quiser assistir de novo, depois, eu vou assistir todas de novo, que eu estou pensando em umas coisas aí. Então vai estar disponível lá. A de hoje, daqui a pouquinho também, eu coloco logo depois. Então, daqui a pouco vai estar disponível também. E aí vocês podem rever ou passar para alguém que não pôde participar. Tá bom? Jorge, pessoal, muito, muito, muito obrigado. Jorge, quer dar uma palavrinha final, alguma coisa? Só agradecer, né, essa oportunidade, né? A Margarete falou da importância, né, do projeto,
e a gente lembrar que ela é fruto de uma galera que se somou, né? É o que você falou, né, Nicolas? Lá na frente teve você, teve o Luizinho, né, o Matheus, enfim, a galera que abraçou. Lá atrás teve o Júlio, né, o Diogo, o professor Jefferson, né? Essa galera que foi abraçando e construindo ali inicialmente o projeto, depois vem o Thiago, enfim. É uma galera que faz esse projeto hoje dar passos, né? E ser esse sinal aí de luta e luz, né? De resistência, né? Acho que de resistência criativa, né? As classes perigosas, elas não são perigosas no sentido da sua natureza, né? Elas são perigosas por sua potencialidade. Elas vão trazer, na medida em que ela começar a se organizar e a sociedade começar a perceber que ela não é perigosa, ela vai começar a poder contribuir de uma forma melhor para a sociedade. É certo? Então, muito obrigado por esse Vozes Pretas, que possa ter a segunda edição. Né? Já sou aqui fãzão dessa iniciativa bacana dentro do próprio projeto, né? Tanto que eu te pedi para poder não parar, porque você tem a sua programação, né? Eu pedi para você não parar no nosso período de recesso. Lembrar a galera que semana que vem a gente volta às aulas, né? A partir de segunda-feira, né? Nosso cronograma um pouquinho mais light, com menos lives. Vamos tentar, porque o pessoal tem que respirar também, que está uma correria danada. Tá bom? Valeu aí por tudo, muito obrigado, parabéns por essa iniciativa bacana. Continue dando voz aí à galera preta que luta. É isso aí. É isso, gente, é isso. Muito, muito, muito obrigado. Continue acompanhando aqui o Facebook do Pré, né? Principalmente a galera que é aluna, que é aluno. Nossas aulas voltam semana que vem. E a gente se vê, tá bom? Muito obrigado, gente. Abração. Até a próxima. Valeu.